Olá, sejam bem-vindos ao seu mais novo canal no YouTube, Cici com Amor. O meu nome é Simone, meus amigos me chamam de Cici, e eu trabalho no ramo de aviação civil, lazer, turismo e hotelaria já há bastante tempo. O assunto de hoje é medicamentos, né? O que fazer com medicamentos quando você viaja, seja a turismo ou quando você também trabalha fora, mas consulta o médico, precisa de algum tratamento e quer levar alguns remédios do Brasil para o país onde você está morando, seja a trabalho ou a estudo. É, você sabia que existem muitos medicamentos que são banais, normalizados, no Brasil, mas que em outros países pode ser ilegal? Sabe a Neusadina, né? A Neusa, como falam? Pois é, ela é ela é um remédio tão banal no Brasil, ela está ali à disposição de todo mundo, né? Naquelas prateleirinhas quando você está na farmácia, mas esse remédio, por exemplo, ele tem uma das substâncias proibidas aqui no Catar. Então, você não pode trazer Neusadina para o catar. Se você tiver dor de cabeça, você tem que usar outro medicamento que seja legal. Eu andei consultando alguns sites para ver quais são as normativas, né, para quando alguém que precisa de algum tratamento medicamentoso vai viajar, né? O primeiro ponto que nós temos que ter, independentemente da sua condição de saúde, seja temporária ou permanente, é você consultar o consulado para o país que você está indo, inclusive pelos países de trânsito. Então, é o consulado, a embaixada do país do seu destino, da sua viagem, e inclusive os pelos quais você está transitando. Então, você vai lá escrever um e-mail bonitinho. Ah, eu gostaria de saber quais são as substâncias medicamentosas que são proibidas no seu país. E ali vai ter a lista. E você vai ver no seu medicamento qual é a composição, se tem algum medicamento proibido ou não. Se uma das substâncias forem proibidas ou permitidas com limite de quantidade e você vai estar dentro do limite, tranquilo. Mas se for alguma que não é permitido de jeito nenhum, inclusive em pequenas quantidades, você deve consultar o seu médico e perguntar se há algum remédio que possa substituir aquele porque tem a substância proibida. Você pode mostrar a lista para o seu médico das substâncias que são ilícitas naqueles países para qual você quer viajar ou transitar. Tem um gato miando no fundo. É sim, é um gato arteiro. Então você vai conversar com o seu médico, sentar com o seu médico e ver quais são as possibilidades. É, Fazendo isso, você tem que ter uma carta do seu médico dizendo qual a natureza da sua doença, se temporária, crônica, quanto tempo você tem, que você precisa daquele remédio XYZ, e depois você vai visitar a clínica médica da airline, né, da companhia aérea pela qual você está viajando, né? O médico de lá vai dar o aval, vai falar se você precisa traduzir aquele documento expedido pelo seu médico ou não, né? Isso vai variar de país para país. E você vai estar lá uma anotação na sua reserva, né? Dizendo, por exemplo, que a pessoa é diabética, ela faz uso da, da, da insulina ou de algum medicamento para baixar a glicose sanguínea. Então, essa informação ela tem que constar, né, na reserva, porque vamos supor que aconteça alguma coisa durante a viagem, a pessoa esqueceu de tomar o medicamento, é por causa do fuso horário e tal, então ela acabou perdendo o horário que ela deveria tomar aquele medicamento e passa mal. Então, ela está lá dentro do avião, você está no meio do nada, às vezes, você está a 6 horas de viagem, seja para retornar, para desviar o voo, para chegar no seu destino no meio do nada. Então, você não tem como fazer nenhum posto de emergência para atendimento médico. Então, o pessoal da equipe, né, as
as flight attendants, ela sabendo da sua condição, vai perguntar se você tomou remédio ou não, se você tem seu remédio com você, e tá resolvida a situação, vão poder te auxiliar vão saber qual é a sua condição. Sabendo a sua condição, fica mais fácil saberem qual atendimento, qual procedimento para que você melhore e que não haja nenhum transtorno durante a viagem. Além disso, da pessoal a bordo saber qual a sua doença, qual é o seu tratamento, alguns países têm várias substâncias proibidas, como eu falei. Eu vou dar um exemplo assim bem radical. Por exemplo, quem tem epilepsia gravíssima, principalmente aquelas crianças com condições especiais, mostrou-se eficiente o uso do canabiol. O canabiol, para quem não sabe, é a substância terapêutica da cannabis, né? A maconha. Ela tem duas substâncias, uma que o pessoal quer liberar, que é a parte recreativa, né, que o pessoal fala, que dá barato, que causa vício, e tem o canabiol, que é a parte terapêutica da planta, que não causa barato, não causa dependência, e ela tem mostrado, as pesquisas têm mostrado os benefícios terapêuticos do canabiol. Pois bem, o canabiol, né, a cannabis, ela é proibida em muitos países. Então, se você não fez seu trabalho de casa, você não pesquisou para o país que você está transitando ou o seu país de destino, que aquele medicamento ele é proibido naquele país, você vai enfrentar alguns problemas. Primeiro, alguns países vão só confiscar o medicamento. Se você está fazendo um tratamento, você precisa daquele medicamento. Você não pode ter o medicamento confiscado, né? Mas como ele é proibido naquele país, vai ser confiscado. Opção 2, alguns países, além de confiscar o seu medicamento, vão te cobrar multa por você ter trazido um elemento ilegal, né, para aquele país, né? A substância ela é proibida e você trouxe. Mas há países que são mais firmes, mais rígidos, e eles vão, além de você ficar sem a substância, você vai para a cadeia e vai responder por tráfico internacional de drogas. Sim, gente, você vai preso. Não interessa se é remédio, não interessa se você tem dose só para você, para aqueles determinados dias que você vai estar naquele país. Não interessa, não tem conversa. A lei é clara daquele país que diz que aquela substância é ilícita e quem estiver em posse dela, independentemente da quantidade, vai ser preso e responder por tráfico internacional de drogas. Gente, acontece. Por isso é muito importante, se você faz uso de algum medicamento, se a tua bolsinha de medicamento tem lá os medicamentozinhos, veja o que você pode viajar com, né? Por exemplo, quem faz o tratamento com canabiol e o médico fala, não é só canabiol. Então, você só vai escolher destinos que aceitem aquele tratamento medicamentoso, seja com aval médico, quantidades limitadas ou se é liberado, e transitar também só por esses países. Então, se você depende de uma droga controlada, que é proibida em todos os outros países, na maioria dos países, independentemente do seu médico falar, não, você tem que tomar isso, é só isso e ponto, você vai ter que escolher o seu destino de acordo onde você pode entrar com aquele remédio, né? Então, vamos supor, você quer conhecer Dubai, né? Beber lá o café com ouro. Se você faz tratamento com canabiol, você não entra, você vai ser preso, vai responder por tráfico internacional de drogas. Então, lamento informar, se você não tem outra opção medicamentosa que seja permitida lá naquele país, nos Emirados Árabes Unidos, você não vai tomar café com ouro. Lamento.
né? Porque se você for, você vai ser preso, você vai responder processo, vai ser um transtorno e não adianta falar é medicamento, é meu tratamento, só funciona com isso. Não pode, não pode. Escolha outro destino. Simples assim. Né? Então, quem faz uso de medicamentos controlados, de substâncias controladas, tem que escolher o destino das suas férias, né? Ou de onde você vai trabalhar ou estudar, embasado de onde aquela substância é permitida, se não houver alguma outra alternativa medicamentosa. Então, você vai ter que escolher baseado onde é aceitável, onde é mesmo proibida, mas em quantidades determinadas é aceitável, e evitar todos aqueles outros que não aceitam você carregar aquela substância, né, carregar aquela droga independentemente de ser tratamento medicamentoso ou não. Então você não vai visitar, você não vai transitar, você não vai morar naqueles países que o seu medicamento não é permitido, o teu medicamento não é legal. Então, gente, fica meu aviso, fica meu alerta, isso é muito importante. Muita gente vai na boa fé, muita gente fala, mas é remédio. Tá, pode ser remédio, é remédio, você faz seu tratamento com aquilo, mas é proibido em outros lugares. Você não pode carregar em nenhuma quantidade. Como eu falei, é, para os lugares que aquela substância é proibida, você tem o risco de ter o medicamento confiscado, você tem o risco de ter medicamento confiscado e pagar multa, e você tem o risco de ter seu medicamento confiscado e ser preso e processado por tráfico internacional de drogas. E dependendo do país, a pena é a morte por tráfico internacional de drogas, como na Indonésia, por exemplo. Então, gente, vamos ter bastante cuidado. Consulte os consulados, as embaixadas para os países que você pretende ir viajar e transitar. Se informe antes de comprar a viagem, antes de comprar o pacote de viagem, antes de pensar em se mudar a trabalho ou estudo para aquele determinado país, se você precisa de determinado componente químico no medicamento e aquilo é proibido no país que você tem em mente. Então, você tem que mudar o seu roteiro de viagem, você tem que mudar seus planos para onde você quer se mudar. Tá bom, gente? Então, vamos evitar de entrar numa fria, né? Vamos parar de pensar, mas é remédio. Não interessa. As leis são claras, as leis são bem definidas. O que é proibido, ponto. Não se coloque numa situação de perigo, não se coloque numa situação de risco. Né? Imagine, cara, você perder a sua liberdade, você responder por tráfico de drogas só porque o seu tratamento não é permitido naquele país e você precisa daquilo para estar bem, para você estar saudável. Não, né, gente? Então, vamos escolher destinos que você possa ir. Né? Se você tem alguma condição de saúde, não se esqueçam de informar. Né, quando você faz a reserva para o cabin crew, né, para o pessoal da equipe do avião, saber qual é a sua condição, se acontecer alguma coisa, qual o melhor tratamento, né, os primeiros socorros a serem feitos no avião, e vamos observar qual é o que está na nossa bolsinha de remédios. Todo mundo sempre viaja com uma bolsinha de remédios, né? Não venha para o catar com Neosaldina. Tem uma substância lá que é proibida aqui, né? Pegue outro remédio para dor de cabeça. E então essa é a dica da Cici de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreva no meu canal, toque no sininho para ser o primeiro a receber as informações da Cici e deixe nos seus comentários quais são suas dúvidas, o que você quer ver nesse canal, que eu vou responder com o maior prazer. Ok? Também não se esqueçam de me seguir no Instagram,
eu tô deixando aqui, é Cici, tracinho embaixo, Barbariz, ok? Te vejo no próximo vídeo. Tchau!